Olá, eu sou o Pedro Piscioli e no nosso webinar de hoje a gente vai falar sobre Web Services, né, e o consumo de APIs do sistema RBX. Bom, Web Service no geral, né, basicamente vai ser os serviços web, né, vai ser as APIs que a gente tem disponível. Hoje no RBX a gente tem todas as APIs abertas, né, então você consegue consumir ela e utilizar da forma que você quiser, mas tem alguns pontos, né, que a gente tem que se atentar na hora de utilizá-las, né? Vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar aqui. Estou aqui com a RBX aberto, né? Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer para poder utilizar, né, os web services? Bom, primeiro a gente tem que criar uma chave de acesso, né? Para isso, a gente vai procurar aqui no menu de busca, né, Web Services. Se você quiser ir pelos atalhos, né, você vai em Empresa, Parâmetros, Web Service. Beleza. Chegando aqui, né, dependendo se você consome ou não, você vai ter alguma informação ou vai estar vazio, né? Para criar uma chave, é bem simples. Só precisa clicar no botão novo, né? Clicou no botão novo, a chave já vai ser gerada, e aí a gente tem que preencher algumas informações. Por exemplo, qual que vai ser o uso dessa chave, né? Vou dar um exemplo, chatbot. Qual que vai ser o usuário, né, que vai ficar registrado no log do RBX quando gerar alguma alteração, alguma consulta, alguma coisa do gênero, né? Eu vou colocar bot. E o ambiente, homologação ou produção. Por que que a gente tem esses dois tipos de ambiente? Bom, se você gera uma chave de homologação, né, você vai gerar essa chave para testar as APIs, né, para consumir, testar, sem alterar nada, né, na web de fato, né, ainda mais se você estiver trabalhando já na produção, né. Por que que a gente tem isso? Porque daí você limita dados sensíveis, você consegue testar a API, ver se elas estão funcionando, ver se seus filtros estão tudo certo, sem alterar nada de fato. Já a produção, você vai alterar, né? Você vai ter resultados reais. Vou dar um exemplo de consulta aqui na homologação. Se você for consultar, por exemplo, obter link do boleto, né? Uma das APIs que a gente tem, obter o PDF do boleto. O PDF do boleto não vai vir correto, ele vai vir com XXXX, né? Vai estar ocultando alguns dados sensíveis. Mesma coisa de consulta a clientes ou alguma inclusão, né, via API, ele nunca vai de fato incluir ou trazer a informação completa, ele sempre vai mascarar algumas informações. Já na produção, não. Na produção, você vai ter de fato a informação correta e você vai ter sim um input no sistema, né? Você vai ter um upload de arquivo, uma inclusão, um pedido, cadastro, mercado, que você for utilizar. Bom, feito essa primeira parte aqui, né, a gente vai ter que escolher quais serviços que a gente vai liberar, né, para essa chave de acesso. E você não é que a nossa API é aberta, né, você pode utilizar todas, que qualquer chave vai ter acesso a tudo. Você pode definir, né, de acordo com a sua regra, qual chave vai ter acesso ao quê. Então, por exemplo, eu vou montar um chatbot, o meu chatbot ele vai consumir determinadas APIs e outras eu não quero que ele consuma, eu não quero que ele tenha, né, essa permissão. Para fazer isso é bem simples, é só selecionar quais APIs, né, que você vai deixar essa chave ter acesso e depois você clica em incluir. Aqui eu dei um exemplo, selecionei 3 aleatórias, mas normalmente, né, você vai ler a documentação, ver certinho que vai precisar estar selecionando. Caso você precise, mais para frente, né, eu preciso consumir mais uma API e tal, não estou conseguindo, não está dando certo, né, a chave está correta, está tudo correto. Bom, é só entrar aqui e revisar, né, ver se esse campo está selecionado e clicar em salvar. Eu vou pegar essa primeira chave aqui, né, de acesso que a gente tem aqui no sistema. Tá? A descrição dela é teste ABX, o usuário tá Jaqueline. Beleza. Bom, antes da gente ir, de fato, para o teste com Postman, né, que daí já é a parte mais tranquila, também posso mostrar para vocês como é que fica os resultados, as inclusões, tudo a gente vai testar pelo menos uma de cada tipo. A gente tem 2 manuais no RPX, né, a gente possui 2 tipos de APIs, né, a gente tem as APIs mais novas,
né? São todas no formato JSON, no padrão em inglês, meio que universal assim, também, tudo documentado. E a gente tem umas APIs antigas, né? Que são no formato XML, mas também podem ser consumidas em JSON, já foram convertidas para JSON. Só que não fica tudo no mesmo manual, certo? O primeiro manual, né, é um link que talvez vocês já conheçam, que é developers, né, .rbxsoft.com. Você pode até tirar a introdução. developers.rbxsoft.com. Entrou aqui, você já vai ter acesso, né, a essa página aqui, né? Tendo acesso a essa página, já vai informar como que tem que ser o padrão, né? Como que você tem que configurar o seu Postman, o seu sistema para consumir as APIs, né? Uma coisa importante é que a codificação do JSON é em UTF-8, né? É o padrão que a gente utiliza. E para essas APIs que estão nessa documentação, a gente precisa criar um campo lá no header, né? Da nossa API, chamado Authentication Key. E nesse campo chamado Authentication Key, a gente vai inserir o quê? A gente vai inserir, né, a nossa chave de integração aqui, a nossa chave de acesso. Beleza, tranquilo, né? Vamos ver aqui, né? Vou dar um exemplo aqui de consulta. Vamos ver aqui. Aqui são alterações, mas vamos pegar essa daqui. Bom, encerramento de atendimento, né? Que vai ter mais ou menos a informação, o nome da API, né? O que ela vai fazer no sistema. Aqui são as informações de cada campo e como utilizá-los, né? E no caso, o Ticket ID é o número do atendimento, o Cause ID é o código da causa, Solution vai ser um texto, né, da solução deste atendimento, o Date Time vai ser a data e hora, né, que esse atendimento foi encerrado, para o caso dessa API, que é de encerramento, e o User vai ser o usuário de encerramento, né, deve ser um usuário existente, a gente tem todo esse parâmetro definido no sistema, né? Muitas vezes você pode estar tentando consumir uma API, mas por causa de um mau entendimento, ou às vezes até mesmo uma dúvida, né, sobre alguma definição de um campo, você não consegue consumir ela de fato, você não consegue utilizá-la, né? Bom, estamos aqui ainda, né? Você pode notar aqui, do lado da documentação, a gente vai ter uns exemplos, né? Aqui um exemplo de uma requisição, né? Aqui é o body dessa requisição. Então, assim, eu quero fazer um teste tal de API de encerrar atendimento. Copia, né? Você pode copiar tudo isso aqui ou clicar aqui no quadradinho para copiar toda essa parte e colar lá no seu Postman, no seu aplicativo de teste. Enfim, no body, nessa parte aqui, ele vem completo, né? E aqui é uma resposta exemplo, né? O que você espera após você consumir. Lógico que aqui tem uns exemplos definidos, né? Mas não é esses aqui que você vai utilizar. Você vai ter que adequar isso, né, aos padrões do seu sistema, né? Você vai ter que ter, por exemplo, um ticket ID, né, que é o número do atendimento que existe no seu sistema, o número da causa que existe no seu sistema, um usuário que existe no seu sistema, né? Não adianta só copiar da forma que está aqui e tentar, porque muitas vezes os parâmetros nesse exemplo não condizem com a realidade do seu servidor, né? Então, depois do exemplo de resposta, a gente tem também um exemplo de erro, né? Caso tenha algum problema, caso falte alguma informação, caso não faça sentido, né, a gente vai ter a resposta do erro aqui, um exemplo de erro, né, para você saber, nesse caso aqui desse exemplo, o usuário informado não existe, né? Então, a resposta, por mais que esteja em inglês, né, é bem tranquilo de identificar, são respostas simples, tipo, o usuário não existe, a causa não existe, número incorreto, não foi encontrado esse código, coisas desse tipo, né? Tem que lembrar sempre que você tem que adequar isso ao seu sistema, beleza? Outro ponto importante, além desse manual, né, se a gente for reparar aqui, a gente tem muita API, né, uma documentação bem vasta, né, e cada mês que passa a gente vai incrementando ela cada vez mais. Só que a gente também tem outro manual, né? Para consultar esse outro manual, é bem tranquilo, né? A gente vai pegar
o seu link da RBX, vou fazer aqui mesmo, né? A gente já consegue ver. É que a gente vai apagar essa parte, por exemplo, vai ser o https o seu domínio, né? .com/routerbox /ws de novo manual.pdf. Né? Já tinha aparecido aqui para mim, mas enfim. Depois o routerbox tem que colocar, né? Apaga tudo e deixa /ws manual.pdf. Clicando Enter, ele vai abrir para mim um PDF, né, da sua base, ou seja, isso aqui você vai fazer logado na sua base, né, no URL da sua base, né, se você está de fato logado. Pode fazer só no URL da sua base, né, você pode fornecer isso para as pessoas, enfim. E aqui a gente vai ter, né, um manual do Web Service, né. A gente tem a última vez que ele foi atualizado, a versão desse manual, as últimas atualizações, né, e vamos vir aqui para os índices, né? Aqui nos índices a gente vai ter umas informações e a gente vai ter já as próprias APIs, né? Vou pegar aqui consulta cliente, que é uma muito utilizada. Aqui em consulta cliente, né? O nome do serviço, né? O nome dessa API é consulta clientes, né? O layout da mensagem, esse campo aqui, né? Essa informação aqui é basicamente, né? A mesma coisa do que, vou pegar aqui, do que essas informações aqui, né? Vai estar informando qual é o ID, qual que é o nome do campo, se ele é obrigatório sim ou não, o tipo dele e a descrição, né? Campo, né? Quais são os campos, o tipo, e as observações e a descrição, né? No caso, o código é o código do cliente, o tipo é o tipo de pessoa, o CNPJ, CNPF vai ser o CPF ou CNPJ, nome, endereço. Aqui já é um pouco mais simples, porque essas APIs elas já estão em português, então é um pouco mais claro, né, as informações, né, mesmo que tenha uma sigla que a gente utiliza internamente, por exemplo, é o comercial, né, a gente sabe que é o telefone comercial, né, ou Corb endereço, vai ser referente ao endereço de cobrança, né, BCO Corb vai ser o local de cobrança do cliente, esse tipo de coisa. Então, só recapitulando, a gente tem dois manuais, né, referente às APIs do RBX. Neste manual vai ter X APIs, mais este outro manual que vai ter mais X APIs. Então, são duas fontes de manuais diferentes. Aqui, todos nessas aqui vão estar em inglês, né, desse domínio aqui, desse site que eu passei para vocês. Todas as APIs aqui, por padrão, elas vão estar em inglês, né? O request vai ser sempre em post. Aqui tem um exemplo, né, de como você vai botar o endpoint lá no Postman. E, nesse caso aqui, a gente precisa criar, né, o header lá, um campinho no header chamado Authentication Key. Já nas APIs, né, do manual aqui, as APIs de Web Service, que estão em português, que você coleta direto do seu sistema, elas são todas em português. Você não precisa ter como é que eu posso falar? Você não precisa ter um header, né? Você não vai precisar fazer esse parâmetro aqui, porque, né, a chave de acesso você vai colocar dentro do próprio body, beleza? Então, vamos fazer aqui um testezinho no Postman. Vou botar isso aqui. Então, abri aqui o Postman, né? Eu temos essas collections aqui, né? Aqui nesses dois aqui, vocês podem ver, já tem RBX JSON, XML. A gente não tem, por enquanto, uma plataforma para você poder fazer download, mas se você quiser essa documentação do Postman, né, que já está meio que preenchida as informações, você só precisa adequar o seu sistema, você pode solicitar, né, para a nossa equipe a qualquer momento, que a gente pode fornecer para vocês sem problema algum, beleza? Então, vou pegar aqui aquele exemplo lá que eu estava passando, né? Vamos pegar primeiro a XML. Vou pegar consulta clientes. Então, aqui na API de consulta clientes, né, vejam que eu vou ter o body, né? Ele é montado dessa maneira, né? Então, abro uma chave aqui, entre aspas, consulta clientes, dois pontos, abre outra chave, entre aspas, autenticação, dois pontos, abre mais uma chave, né? Entre aspas, chave integração, dois pontos,
e aqui é o token, né? O token que está escrito aqui é a chave de acesso, né? Por que que o meu tem esse URL aqui e esse token, né? Porque aqui no meu Postman, né, criei umas variáveis para poder utilizar. Então, ao invés de sempre ter que colocar o endpoint, selecionar e preencher tudo isso, né? Eu só criei a variável, aí aqui, né, eu consigo só modificar, né, qual que é o domínio que eu vou fazer a consulta, né, que vai substituir essa informação, e qual que é o token que vai substituir essa, né? Se vocês repararem, é referente à base que eu estava fazendo acesso antes. Deixa eu pegar essa aqui. Bancada consultoria, né? Bancada consultoria e a minha chave é a mesma que essa, né? IMR, início 6G, que é a mesma coisa. 6G, IMR. Beleza. Você deve estar se perguntando, pô, mas como é que eu faço esse exemplo aqui, né, de JSON, né? Bom, aqui no manual, no finalzinho dele, a gente tem alguns exemplos de consulta, né, em XML, e a gente também tem uns exemplos de consulta em JSON, né? Por exemplo, aqui uma mensagem, né, um exemplo em JSON, você pode estar copiando aqui essa informação, e você vai notar aqui, no caso dessas APIs aqui, né, no caso de todas essas APIs que estão em português, a única diferença, né, de um body para outra é que é o nome, né? Essa parte aqui, todo esse campo aqui para baixo, né, ou seja, dessa segunda chave em diante, vai ser sempre a mesma coisa, exatamente da forma que está, né, demonstrado aqui no manual, né, aqui no exemplo, né, de uma solicitação JSON. A gente vai mudar somente o nome dela, né? Como é que eu sei qual que é o nome? Bom, na documentação, né, a gente vai ter aqui o nome do serviço. Então, caso eu queira, né, fazer um teste aqui no Mercado Cadastro, eu posso vir aqui, alterar aqui para Mercado Cadastro e pronto, né? Eu só tenho que adequar, daí, no caso, os filtros, né? Aqui, no caso, não é um filtro, porque não é uma consulta, né? É uma inclusão de um mercado. Mas vamos continuar aqui na consulta de clientes. Bom, preenchi, né? Criei lá uma chave de acesso na web. Dei a permissão para ela. Escolhi a API que eu vou utilizar. Peguei o body, montei o body, verifiquei se essa API necessita do parâmetro no header, né? Essa é a primeira aqui que eu vou testar com vocês, não precisa, pois, né, a chave vai dentro do próprio body. Mas eu vou testar uma outra com vocês, né, que ela precisa, e aí sim a gente tem que fazer aquele parâmetro no header. Vou mostrar para vocês também como é que fica naquele caso, né? Então, feito isso, coloquei o endpoint, tipo post, coloquei o body, beleza, né? Nesse caso, eu posso mandar, send, né? Pronto, ele vai fazer a consulta. Aqui embaixo, eu obtive resultados, né? Notando aqui, eu vou trazer nessa consulta clientes aqui, como eu não coloquei nenhum filtro, certo? Eu vou ter todos os clientes da minha base, né? Cuidado, se a sua base é muito grande, né? É interessante usar filtros, pois pode dar timeout, né? Às vezes, pelo excesso de informação, você até vai coletar as informações, mas pode ser que fique faltando um pouco por causa do timeout, né? Porque é muito, muito cliente, né? Base com 2, 3 mil clientes acima, a gente sempre recomenda o uso de filtros. Até porque vai deixar mais rápido, né, a sua consulta. Não tem necessidade de toda vez você consultar todos, né? Depende também do uso. Mas, ó, a gente já consegue aqui, né? Por exemplo, essa primeira chave aqui vai ter o código 1, tipo físico, o CPF, o nome, o endereço, o número, o complemento, todas as informações deste cliente. Se eu for descendo, fechou a chave, vírgula, próxima chave, código 2, tipo, o nome dele, né? E também todas essas informações são condizentes com as que estão no cadastro aqui do meu RBX, né? Por exemplo, aqui, ó, o código 1 é o cliente teste, o código 2 é o cliente CNPJ exemplo,
né? Vou pegar aqui o código 4, que é o Bruce Willis, né? Que todo mundo gosta dele. Tem aqui o código 4, aqui, ó, código 4, né? Bruce Willis, todas as informações dele da maneira que está na web. Beleza? Ah, Pedro, eu quero fazer um filtro aqui, eu quero puxar só pelo CPF do cliente, né? No caso, por exemplo, de um bot lá, né? Normalmente o cliente vai digitar o CPF ali, você vai consumir essa API, né? Bom, é bem simples fazer isso. A gente só precisa colocar o filtro, né? Eu vou copiar aqui que está mais fácil. Para colocar o filtro, né? Depois da chave de integração, né? Depois que fecha a terceira chave, você vai colocar vírgula, você vai colocar um enter, você vai escrever filtro entre aspas, 2 pontos. Bem tranquilo. Então, vírgula, filtro entre aspas, 2 pontos. Aí, dentro desses 2 pontos, né? Veja que aqui tem exemplo igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Dentro de uma aspa simples. Então, a gente vai colocar entre aspas também, depois, né? O resultado do filtro. Aqui no exemplo, a gente tem que pegar as informações aqui do retorno, né? Ah, mas como é que eu vou saber se eu não conseguir consultar? Muito simples, você pega aqui o manual e você pega, né, vamos pegar aqui, consulta cliente. Pega aqui o manual e vai ter todas as informações da maneira que vem, né, da API. Então, vou pegar aqui dela mesmo, código, né, código não. CNPJ, CNPF, vou trocar aqui o exemplo por CNPJ, CNPF, igual, né? Já já vou falar sobre quais funções que a gente tem aqui para esse tipo de API e vou colocar o CPF do meu cliente aqui. Então, coloquei o CPF aqui do Bruce Willis, mandei, pau. Já trouxe a informação para mim. Note que só tem a informação referente a esse CPF. Ou seja, ele não trouxe informações necessárias, ele não trouxe tudo, né? Como da outra forma, que ele estava sem filtro algum. Com o filtro, ele vai trazer somente coisas que estão dentro desse filtro, né? Vamos pegar um outro exemplo. Eu vou querer só... Deixa eu ver, eu vou querer só... Vou querer só clientes do tipo F, né? Clientes do tipo pessoa física. Pronto, ele vai trazer para mim somente, né, clientes do tipo físico, né, pessoa física. E por aí vai. Agora, sobre as funções, né, veja que aqui tem igual, né, mas além de igual, caso eu for trabalhar com data, eu for trabalhar com números, né, você pode também utilizar maior que, né, menor que, você pode utilizar maior ou igual a, menor ou igual a, você pode utilizar diferente, né? Aqui você pode utilizar semelhante a uma consulta, né, no SQL, mas normalmente, né, o pessoal vai utilizar maior que, menor que, igual, né? Isso já supre 99% dos casos. E em casos mais específicos, né, de buscar nomes de tópicos, enfim, você pode usar o like. O like, ele também vai servir, né, para caso de consultas de texto, beleza? Então, sobre o filtro, para esse tipo de API, tranquilinho. Outro ponto importante, né? Também repare que aqui, para essas APIs, o endpoint é um pouquinho diferente daquela outra, né? Aqui nesses aqui, o endpoint vai ser sempre barra routerbox, barra wsjson, barra wsjson.php. No caso dessas APIs aqui, né, o endpoint delas, né, tem aqui no manual, mas vai ser barra ws, né, barra rbx, underline server, underline json.php. Se você não estiver encontrando essa informação e solicitar ela a qualquer momento, para qualquer um de nós da empresa, a gente fornece para você também, sem problema algum. Mas, acho mais fácil já pedir o collection do Postman, né, que já está preenchido, você já tem os exemplos prontos, é só adequar mesmo ao seu consumo. Ok? Bom, a gente vai ter também, né, nessas APIs aqui, em português, né, XML, no caso aqui eu estou testando em JSON, mas enfim. A gente também tem alguns cadastros, né? A gente tem poucos, mas a gente tem alguns cadastros, né?
Por exemplo, a gente tem designar o atendimento, né, que é uma alteração, cadastrar um cliente, cadastrar um mercado, cadastrar um pedido. Como que vai funcionar isso? Ó, o body é a mesma coisa, padrão, só mudou o service name, né, o nome do serviço. A diferença é que ao invés de filtro, né, a gente vai ter que colocar algumas informações lá no manual, né, manual.pdf, né, que a gente tem, routerbox/ws/manual.pdf, a gente vai ter uns exemplos também de como fazer cada uma delas, né, ou pelo menos como ter uma ideia de cada uma delas. Então, no caso, né, aqui depois do body, a gente vai ter que preencher dados de mercado, dois pontos, abrir uma chave e colocar as informações, né, que estão lá no manual, né? Por exemplo, aqui, que informações que eu vou colocar aqui, Pedro? Eu não sei, eu vi, entendi como é que monta, mas como é que eu vou colocar isso aqui? Bom, a gente pega aqui o manual, né? Mercado, tá bom, mercado, cadastro mercado, beleza, cadastro mercado, é a mesma coisa que cadastro no cliente. Tá, se é a mesma coisa que cadastro cliente, eu posso usar a mesma informação que está aqui. Então, como é que eu vou montar? Primeiro, né, semelhante ao filtro, né, ao invés de colocar filtro aqui, nessa linha aqui subsequente, eu vou colocar essa primeira informação aqui, ó, dados cliente. No caso aqui não é dados cliente, vai ser dados mercado, né? Então, dados mercado. Na cliente cadastro, pegar cliente cadastro, que é o exemplo que eu puxei aqui do manual. Aqui na cliente cadastro, ó, dados clientes. Show. Dados clientes, entre aspas, dois pontos, abre chave. Abriu chave, quais informações que eu vou colocar aqui? Todas essas. Todas essas. Ah, Pedro, mas eu preciso preencher tudo isso? Não, você não precisa preencher tudo isso, né? Tem algumas informações que aqui no manual informa serem obrigatórias, né? Se tiver um Szinho aqui no OBG, né? Não é obrigado, é obrigatório. Você vai ter que colocar, ou seja, tipo de pessoa, CPF, CNPJ, né? Que no caso são campos separados para inclusão. Nome são obrigatórios. Alguns campos abaixo, o endereço não é obrigatório. Código do município é obrigatório, né? Então isso aqui você vai saber. Ah, Pedro, mas tentei fazer e só coloquei os obrigatórios, não deu certo. O que está acontecendo aqui, cara? Não está funcionando. Bom, tudo que você faz na API tem que se refletir na web. Da mesma forma que você faz na web, tem que se refletir na API. Ou seja, se no seu RBX você tem uma regra de negócio onde para cadastrar um cliente é obrigatório ter, por exemplo, o endereço e o número, né? Por mais que na API não seja obrigatório enviar, o seu sistema não vai aceitar. E ele provavelmente vai trazer no retorno que falta campos para serem preenchidos, né? Por quê? São campos que foram definidos como obrigatório na web. Então, sempre faça essa junção de pontos, né? Será que na minha base, quando eu vou cadastrar um cliente lá na web, o que eu preciso preencher de obrigatório? Vai ser as mesmas coisas que você precisa preencher no via API, né? No Postman ou no aplicativo que você estiver usando para fazer os testes. Beleza. Então, né, sobre esse tipo de consulta aqui, não tem mais muito mistério. É basicamente isso. Elas são as mais simples de estarem usando, né? A gente também vai ter, né, as JSON. Essas JSON aqui, eu já tenho algumas informações delas aqui, vão ser referentes já, vou até fechar aqui, a esse manual, né? Vão ser referente a esse manual aqui. Qual que eu tinha pego? Era encerramento de atendimento. Tá. Eu já vou pegar aqui esse exemplo aqui, encerramento de atendimento, que é uma bem tranquilinha, né? E eu vou fazer um teste nela aqui com vocês, né? Porque para usar essa daqui, é só saber mesmo o que preencher e pronto, né? Eu também tenho uma que eu vou comentar com vocês, que é alguns casos específicos, mas vamos primeiro fazer aqui de encerramento de atendimento, né? Então, vou vir aqui atendimento, encerramento de atendimento, né? Já tem o exemplo, né? Mesma coisa que está no exemplo da web, para você ter ideia. Então,
Beleza. Quais são? Ah, lembrei. Esse tipo de API, ele precisa daquele parâmetro no header, né? Que está escrito lá na introdução daquele manual. Então, quando a gente vier aqui no header, a gente vai ter que colocar uma key chamada Authentication Key, né? E o valor dela. O valor dela, aqui no meu, já está como token e tal, mas como eu comentei com vocês, eu preencho aqui e ele reflete neste campo do Postman, né? Então, aqui no body, a gente vai ter a API, ticket finish, né? Então, eu vou ter que escolher o quê? Vamos pegar aqui algumas informações, né? Primeira informação, número do atendimento. Vamos pegar um atendimento aqui aleatório aqui na minha base aqui, para a gente fazer esse teste. É um atendimento aqui, aberto aqui dos últimos. Tá. Então, a gente tem esse atendimento aqui, né? O número dele é o número 24, beleza? Atendimento número 24. Então, vou botar aqui atendimento número 24. Né? Quando é número, pessoal, vocês não precisam colocar entre aspas, tá? Apenas quando é data, hora ou quando é algum texto, né? Se for só um número cru, sem pontuação, você pode colocar sem aspas mesmo, não tem problema, funciona legal. Mas se tiver alguma pontuação, alguma outra coisa, né? Algum texto ou alfanumérico, aí você tem que usar aspas, né? Beleza. Cause ID. O que é o Cause ID, né? É o código da causa. Poxa, Pedro, código da causa. Cara, eu venho aqui em encerramento, só aparece a causa, né? Não aparece o código. Bom, quando você cadastra a causa, o tópico, né? Todas as coisas na RBX, lá na tela de cadastro você tem esse código. Então você consegue ter essa relação, certo? Digamos que eu queira encerrar esse atendimento 24 aqui como venda concretizada, né? Venda concretizada. Eu vou vir aqui no RBX, vou buscar minhas causas. Né? Então, beleza. Venda concretizada. O código, né, desta causa é o código 24. Show. Vou pegar ele aqui. Olha que engraçado. É o mesmo código do atendimento. Maravilha, né? 24. Solução. O que é esse campo solução? Esse campo solução, né? Ele vai ser o campo que a gente vai preencher. Vou abrir aqui. Isso vai preencher aqui, né? Em solução, né? Mesma coisa que eu tivesse preenchendo aqui. Vamos então pegar aqui o. Sim. Tá. Então vou colocar aqui exemplo de solução. Show. Date time. Vamos ver o que é o date time, né? Date time é a data e hora do encerramento. Ou seja, a data que você vai definir para o RBX saber que aquele atendimento foi encerrado. Às vezes, você vai encerrar esse atendimento em outra hora, né? Mas para o passado, entendeu? Tipo, às vezes vai ser uma vez por dia que vai rodar o bot e ele vai definir todas as datas de acordo com o pré-estabelecido. Ou você pode pegar, né, o cure date, a data atual. Mas aqui você vai ter que escolher qual que é a data e hora, né? Que foi deste atendimento aqui, o encerramento dele de fato. Então vamos colocar, e tem um padrão, né? O padrão vai ser ano, tracinho, mês, tracinho, dia. Espaço, hora, 2 pontos, minuto, 2 pontos, segundo. Então, vamos colocar aqui 2023, a gente está no mês 11, hoje é dia 23, e agora são 14h39, então vamos colocar 15 horas. Vou botar 14. Então, digamos que eu estou indicando, né, via API que esse atendimento foi encerrado às 14 horas, né? E user, né, é o usuário, mas tem que ser um usuário existente. Então, eu vou pegar o meu usuário mesmo aqui no RBX, vou copiar o nome dele e vou jogar aqui, tá? Dentro aqui do, vou escrever, dentro do bot. Beleza, preencher as informações,
né? Estou com o header cadastrado, inseri a chave, a URL, o nosso endpoint está correto, acabou, só mandar send, né? Ele vai mandar request, a gente aguarda o retorno, né? Vamos ver o que deu. Beleza, deu sucesso, né? O ticket closed, ou seja, foi encerrado o atendimento. Se a gente voltar aqui na web, né, vou pegar esse cliente aqui, vamos voltar, o atendimento ele não vai existir mais, né? Vamos procurar ele aqui, 24. Né? Não tem mais, mas vamos lá ver no cliente como que ficou esse atendimento. Então, históricos de atendimento, ó. Então, dia 23/11/2023, às 14 horas, esse atendimento foi encerrado, né? Foi baixado, né? Foi encerrado por Pedro.Piscioli. Se eu abrir ele aqui, a solução, né, é exatamente o que eu escrevi lá dentro do body. Exemplo de solução. Consumir as APIs é bem simples. Vou comentar aqui alguns pontos que sempre surgem dúvidas, né? Que são APIs essenciais e pode mesmo gerar algumas dúvidas, né? Então, por exemplo, a API aqui de geração de link para download do boleto. Essa API aqui é uma API que sempre gera dúvida, é uma API muito legal, funciona muito bem, mas a gente tem que ter algum pontinho, né? A gente tem que ter um ponderamento sobre ela, certo? Então, vamos pegar aqui um exemplo, né? Só para a gente fechar aqui. Pegar um cliente que tem DEF. Download, link para download PDF. Beleza. Então, a gente vai ter só um número, né? Veja que aqui, ó, tá escrito sequência do boleto bancário. Deve ser um boleto válido e tem que ser um boleto em aberto. Beleza, pessoal? Se já foi liquidado, você não consegue o link, né? Você não consegue gerar esse boleto, ele já foi pago. O máximo que você vai conseguir é emitir um recibo, ok? Mas, então, geração de link boleto PDF, ele está pedindo, né, a sequência do boleto. Vamos pegar aqui um cliente que tem boleto, que está devendo aqui para mim. Vamos ver, o elefante rosa. O elefante rosa, ele está devendo aqui. Então, vamos pegar essa fatura aqui, ó. Cara, aqui, ó, 8,6, né? Tá. Aqui, ó, o documento número 100. É esse número que eu vou colocar? Não. Esse aqui é o número do documento. Eu quero saber a sequência desse documento, né? Se eu não me engano, não tem a sequência aqui. Poxa, Pedro, não estou encontrando essa sequência. Como que eu vou fazer para pegar ela? Bom, a gente vai consumir uma API, né? Então, esse é o cliente 9. Eu vou lá no meu Postman. Vou deixar esse aqui aberto. Vou até colocar, não vou colocar, não. Deixar aqui aberto ali, né? Eu vou lá na minha XML, né? Para consulta, e eu vou procurar consulta documentos em aberto. Aqui, consulta documentos em aberto, né? Beleza. Então, show. Eu vou procurar aquele documento, né? Vamos voltar aqui para o nosso manual. Opa, faltou o barrinho aqui. Documentos em aberto. Documentos abertos. Então, o que a gente vai ter? Conta, vencimento, documento. Beleza. Então, vou pegar aqui documento, né? Documento, show. Eu posso pegar por cliente, tá? Mas vou pegar aqui documento, beleza? Então, aqui no filtro eu vou colocar documento, né? Que eu sei que é o documento 100, né? E eu mando. Mandei, ele trouxe aqui para mim. Ah, Pedro, mas fica difícil pegar por documento e tal. Tranquilo, a gente pega pelo cliente, né? Que no caso aqui chama Clifor, que vai ser o 9. Só que nesse caso ele vai trazer, né, as duas. Eu acho que aqui daí no caso é só cliente.
9. Beleza. Aqui, no caso, ele vai trazer todos os documentos em aberto, né? Ele não vai trazer só aquele, né? Ele trouxe dois, ó, o 99 e o 100. Mas como eu estou usando o 100 de exemplo, vamos seguir com o 100. Aqui, nessa consulta documentos em aberto, a gente vai ter a sequência, certo? Então, a gente tem essa sequência, né? O documento 100 do cliente 9 tem a sequência 64. A gente vai pegar essa sequência aqui. Vamos voltar lá naquela nossa API de encerramento, não, cadê? Financeiro, geração de link para download do boleto. Beleza. Então, documento ID, sequência do documento, mando. Né? Esse documento não possui um código de barras válido, né? Aqui já não é um problema de API, aqui é um retorno que o documento ele realmente não possui, né, um código de barras. Vamos ver se eu acho aqui um documento que tenha. Então, o documento não está registrado no banco. Aí eu acho que eu não vou conseguir trazer, porque minha base não tem nenhum convênio de verdade, né? É tudo de mentirinha. Mas se fosse uma base de produção, né? Veja que não está dando erro. Ele está dando um retorno de que o documento não possui um código de barras, esse documento não está registrado no banco. Então, são coisas que vão vir da própria web. Beleza, pessoal? Aqui, normalmente, o que vai trazer? Ele vai trazer um link mesmo. Um link. Clicando, ou só copiando e colando esse link na web, a gente já vai ter o retorno, né? A gente já vai abrir o documento ali. Então, você pode usar isso aí, por exemplo, num bot de WhatsApp, num bot de e-mail. E-mail nem tanto que o sistema já faz isso, mas um bot de WhatsApp é bem legal, né? Para o cliente poder consultar os documentos dele em aberto e já enviar o PDF. A mesma coisa vale para o Pix, tá? Tanto o Pix quanto o QR Code, né? No caso do Pix, aqui copia e cola, a gente tem duas informações também importantes, né? Que é se vai mandar, né? Esse Pix copia e cola. Deixa eu mostrar aqui no manual. O Pix copia e cola. Sem de Pix copia e cola, se você deixar como true, ele vai enviar um SMS para o cliente, com copia e cola. Se você deixar como false, ele não vai enviar o SMS. Ah, Pedro, não quero enviar SMS, eu só quero pegar o copia e cola para jogar no meu bot. Beleza. Deixa aqui como false, né? E apaga as outras informações. Quais são as outras informações? Vai ser o que vai ir na informação do SMS e o telefone, né, que você vai enviar ele. Se você deixar como falso, você pode apagar, porque não vai fazer diferença se você preencher ou não, porque ele não vai enviar. Né? Então, aqui não vai dar, porque esse documento não existe também. E, né, esse Banking Billet ID aqui, se a gente for ver, é ID interno do boleto bancário. Ah, Pedro, o que é esse ID interno do boleto bancário? Mesma coisa, pessoal, não é o número do documento, é a sequência, tá? Então, às vezes pode ter essa dificuldade de entender a documentação, mas, né, olhando bem, fuçando bem, já está bem exemplificado, o manual está bem completinho, a collection do Postman já está tudo preenchida, é mais você testar mesmo, assim. E qualquer dúvida, né, não hesite em contatar a gente, que qualquer um de nós é 100% capaz de ajudar vocês, fornecer essa collection do Postman, dar um help aí em alguma dúvida que você tá, ou algum retorno que você está tendo, né, ao consumir uma API. Né? Lembrando que se não for um erro, né, de fato, um erro explicando que é de fato igual um exemplo aqui de erro aqui, né, ele pode dar algum erro diferente, né, pode dar alguma coisa errada, aí sim, a gente pode dar uma avaliada, né, mas muitas vezes é por causa de uma vírgula a mais, botou uma vírgula a mais, já zoa tudo a API, ó, invalid service. Ou, às vezes, o header aqui, o token, né, a chave de acesso que você criou, não tem aquela permissão, ou, às vezes, o endpoint aqui está incorreto, enfim. Bom, a gente tem, como vocês estão vendo aqui, diversas APIs, né, 2 manuais de API, vamos dar um bate-bola jogo rápido, né, para usar a API no RBX, primeiro de tudo, né, a gente precisa criar a chave web service, né? Se você quer já fazer alterações, crie em produção. Você quer só testar? Crie em homologação. Beleza? Show. Os 2 manuais que a gente tem do RBX, das nossas APIs, né? Vai ser o developers.rbxsoft.com, certo? Nosso manual. Se você vem aqui na interrogação, aqui no manual do usuário, né? E ele vai redirecionar para um link nosso. Redirecionou para o link aqui, ó, Web Services. Clica aqui, pum, cair direto nessa tela.
Ah, e o outro manual? O outro manual, bem simples, né? Depois do Router Box, eu escrevo ws/manual.pdf, enter, ele já traz, né, a informação aqui, ele já traz o PDF do manual da sua base. Lembrando que essa versão aqui de API, né, e também aqui, né, às vezes você está tentando consumir uma API nova, você não está conseguindo, veja se você está atualizado, consulte a gente, porque às vezes é uma API mais nova, que a gente atualizou recentemente, né, e você não está conseguindo porque o seu sistema não está na versão mais atualizada, né, não está na versão que essa API foi implantada. E no Postman, né, caso vocês solicitem as nossas collections, já está tudo preenchido, já vai ter tudo com exemplo pronto. Aqui no caso das JSON, né, não tem muito o que falar, é só preencher as informações mesmo, de acordo com, tá aqui do body, de acordo com o que está descrito aqui no site, né, exatamente, só seguir esses caminhos aqui. Aqui, né, no caso da XML, tanto faz se você vai consultar por direto no XML ou se você vai consultar por JSON aqui no Postman, né, a diferença maior, né, é no caso dos filtros, né, que no caso dos filtros, você vai ter que saber mais ou menos qual que é o retorno, mas sabendo qual que é o retorno, você consegue pegar ali no manual, né, então é só copiar a informação ali do manual, jogar aqui e consumir da forma que você deseja, né, como que eu coloquei aqui de exemplo, né, documento, tal, filtro vai ser o documento e o número do documento, né, do cliente vai ser o código do cliente, o CPF do cliente, enfim. E também, né, para a gente fechar com chave de ouro, as de alteração, né, vai ter todas essas informações para preencher, mas você não precisa preencher todas elas, né, você tem que ver o que é obrigatório no manual, tá? E o que é obrigatório no seu servidor, no seu RBX. Se na sua regra é obrigatório incluir certo campo, não é que na API não esteja como obrigatório que vai passar, beleza? Vai dar algum problema, vai dar alguma informação que tem que ser preenchida naquele campo, ou que está faltando informação naquele campo, né? Então, lembre-se disso. Beleza, pessoal? Bom, nosso vídeo de hoje foi sobre web services, né? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a gente. E até mais.